Bom dia, meu povo! Espero que estejam bem. Hoje, terça-feira, dia 5 de maio. Então, aí, não vou ficar abrindo portais aqui. Mas hoje é um super dia aí, né? Se a gente tem um 5 potencializado, então a gente vai trazer aí o experienciar. A gente vai trazer aí a libertação, a liberdade. Libertar de quê, Mi? Libertar de padrões que lhe deixam aprisionados e que a gente pode ter começado, inclusive, no dia 4, né? Porque eu falei para vocês que dia 4 tem a ver também com a libertação de padrões rígidos. Hoje tem uma questão muito do experienciar, porém, tem gente que quer experienciar tudo de vez e acaba não trazendo responsabilidade nisso. Então, experiencie, mas tenha muita atenção em quais trocas energéticas você faz, tá? E tem uma questão importante também, que é muita gente que quer experienciar tudo, acaba não se aprofundando em nada. Então, eu vejo pessoas que querem fazer 1000 cursos, 1000 coisas, etc. Não, eu quero fazer, eu tenho que acumular. E você não se aprofunda em nada, tá? Então, essa é uma das características desse número 5. Então, viver na superficialidade. E muitas vezes a gente tem que falar. Gente, às vezes eu falo de um estudo de um simples baralho, né? Quando eu oriento alguém, tipo, estude só esse. Quando você tiver, tipo, muito expert, entendendo tudo, etc., você estuda outro. Aí as pessoas compram milhões de coisas. Não, porque eu quero comprar, não sei o que, e vai. E aí você não se aprofunda e depois você se perde nas leituras, né? Então, é um exemplo. Então, de querer viver ali no superficial, porque você quer acumular coisas ou acumular conhecimentos, tá? Então, preste atenção a isso e vê como é que cabe na sua vida. Vamos lá, situação número 1, já tirando aqui Capricórnio. Capricórnio, Touro, já foi. Gêmeos, Áries, Escorpião, Sagitário, Virgem e tem mais um. E Câncer. Então, a gente traz Capricórnio, Touro, Gêmeos, Áries, Escorpião, Sagitário, Virgem e Câncer. Vamos lá. Simbora. Leiturinha do dia. Ok, a conjectura. Nossa, tem mudanças que precisam ser proporcionadas na vida, né? Na verdade, pessoas aqui podem estar querendo fazer mudanças drásticas, mas que não vão ser drásticas. Eu vou explicar isso. A grande sacerdotisa. O 7 de Espírito. Vamos lá. Ok, não? 4 de paus. 3 de ouros. E o eremita. Olha só. Existem mudanças que precisam acontecer e que quem está nessa situação talvez sabote muito essas mudanças porque fica sempre apegado a questões do passado. E essas questões do passado podem ser relacionais aí, mas, tipo, o que eu quero falar? De aspectos relacionais, porém, muito em questão da família. E aí traz uma questão de autossabotagem muito grande, até do próprio conhecimento, do conhecimento interno que se tem. Da sabedoria interna que se tem. E a espiritualidade está pedindo aqui uma reflexão profunda. E aí está pedindo uma reflexão muito profunda sobre você mesmo, né? Se você se autoconhece e você sabe que, por exemplo, os seus ancestrais tinham um padrão, a sua família tinha um padrão, etc., então é para você romper esse padrão. E não para você ficar se sabotando ou sabotando as suas coisas apegado a questões do padrão familiar. Tem gente que fala, mas a minha família era assim, mas os meus pais eram assim, mas os meus parentes eram assim. E aí você se põe na condição de que era assim, sabendo que você não quer esse padrão para a tua vida. Então, prestem muita atenção a essas questões, porque existe algo aí que precisa ser rompido. A conjectura é uma carta que vai falar de mudanças, pessoas que efetuam mudanças que aparentemente são drásticas, mas que não são. São questões que você já reconhece, tá? E aí eu vou falar para vocês, o Bashar, né, que eu sempre posto,
aqui, ele fala uma coisa muito interessante. No momento em que você já reconhece o padrão e você continua afirmando que faz parte daquele padrão, a escolha é sua de se manter nesse padrão. Entende? Então, quando você não sabe, beleza, mas você já sabe aqui e você continua sabotando isso. E a espiritualidade já tentou avisar de inúmeras formas, tá? Sobretudo com relação a alianças. E alianças aqui eu vou falar de casamento, de relacionamentos, etc. E tem algo que precisa ser rompido. Tem um ciclo que precisa ser finalizado, tá? Para algumas pessoas pode ser relacionamentos com relação a questões do passado. Pode, aí vocês veem como é que vocês querem, vão configurar isso na vida de vocês. Mas eu vejo aqui muitas perdas de oportunidades, inclusive porque vocês não se reconhecem, não vão em busca do novo. Vocês não libertam a alma para o novo, vocês não reconhecem isso em vocês e está na hora de juntar, fazer um mix aqui de eremita com sacerdotisa. Aqui a espiritualidade me diz, eles não se reconhecem ainda como centelha, acham que são. Tipo assim, não, eu sou centelha divina, etc, etc, mas se mantém num padrão que não é da centelha divina. Então, isso aqui é para vocês prestarem muita atenção, né? Eu estou ouvindo muita palavra que o que a espiritualidade está falando, fala muito de ancestralidade, etc. Mas não rompe determinados padrões que precisam ser rompidos, né? E aqui está falando Berkana vai falar de questões de crescimento, mas vai falar também de uma certa imaturidade. Existe algo que precisa ser amadurecido em vocês aqui, tá? Para que vocês façam essa mudança de fato que precisa ser feita, tá? Lapada, como diz o povo, que essa aqui se irritou, mas é isso aí. Vamos lá, segunda situação. Vamos lá, segunda situação. Câncer e Virgem, Capricórnio, Áries, Gêmeos, Touro, Sagita, Escorpião, tudo de novo? Olha lá, vocês observam se vocês vão cair nessa situação mesmo ou não, né? Leão. Vamos lá, ok, Leão a mais. Tá. Vamos lá, energia central, por favor. Ok, eu trago aqui uma carta da solidão. E solidão a gente vai falar aqui de alguém que se sente só, tá? Ou alguém que precisa se virar sozinho para as coisas. Um minuto só, tá bom? Eita, virou tudo aqui. Vamos lá, caiu tudo. Princesa de Copas. Pode ter a ver com a primeira situação, tá? Pajem de Paus. A Temperança, o 10 de Paus, o Cavaleiro de Copas, o 9 de Copas. É o seguinte, essa carta da solidão fala de alguém que ou tem que se virar sozinho ou alguém que está sozinho na jornada, mas a gente nunca está só, tá? O que eu vou falar? Essa solidão precisa ser encarada como solitude, não como solidão. Porém, pessoas aqui se sentem só, sim, inclusive para questões emocionalmente. Mas o que eu vejo aqui é que tem pessoas carregando um peso desnecessário porque estão agindo de forma imatura. E isso está impedindo vocês de visualizarem... Não, perdão. Tá bom. Ouvindo. Isso está trazendo uma questão de impulsividade para vocês e de falta de equilíbrio. Vocês se sentem sobrecarregados. Eu vejo aqui gente que age de uma forma que tem que fazer tudo sozinho mesmo, que tem que buscar as coisas sozinhas. Mas, deixa eu só dar uma clarificada aqui. Tem colheita para chegar para vocês. Mas fica muito difícil das coisas chegarem porque vocês não têm maturidade. É como se fosse assim, para assumir o que precisa. Porque vocês não têm maturidade ainda para assumir isso. Estão sempre ali na impulsividade,
ou não têm maturidade emocional ainda. Vocês vão passar por essa fase de sobrecarga quando vocês enxergarem o que precisam enxergar. Tem algo que está encobrindo o equilíbrio de vocês. Tem algo que vocês precisam analisar muito bem. Talvez tenha uma oportunidade até que esteja oculta, mas tem uma imaturidade emocional muito grande aqui, tá? A princesa de copas, ela ainda não é a rainha de copas. Então, ela tá caminhando para isso. Então, tem alguém que pode estar, inclusive, ludibriado com alguma coisa, pode ser também. O que sai aqui? Guiança como runas. A leitura tá complexa hoje, hein? Olha só. Tem colheita para vir, mas tem uma espera. E a espera depende da... já vai falar muito também de um processo de transformação, tá? Vocês talvez estejam se transformando por dentro e estão no desconsolo. Muitas vezes podem entrar até em desespero por alguma coisa. Aqui, eremita. Aqui tá falando. Muitos estão em modo eremita, inclusive, né? Mas estão passando por angústias, por desconsolos, por um período de escuridão. Mas vocês vão ter a prova muito em breve, tá? É como se fosse assim, ó, aquilo precisava de um amadurecimento para chegar. E tem uma escuridão aqui. Precisava de amadurecimento para chegar, não chegou ainda, porque tem algo que precisava amadurecer. Se não vocês mesmos, a vida, né? Enfim. Maturidade diante da vida. É isso. E simbora de última situação, situação 3. Touro, escorpião. Opa, ok. Peixes. Sagitário. Câncer. Leão. Áries. Libra. Então, vamos lá. Touro, escorpião, peixes, Sagitário, Câncer, Leão, Áries e Libra nesta situação aqui. Simbora. Ok. Olha só, eu já trago o apostolado, que é um arcano, inclusive, de sacrifícios. Não é um arcano muito fácil, né, de lidar, mas são sacrifícios necessários. O julgamento. O 2 de ouros. Ok, 4 de copas. 6 de espadas. 5 de ouros. E a força. Olha, muita gente está tendo que dominar os instintos aí, porque podem estar passando por períodos mais sacrificantes em alguma área da vida, tá? Só que todo sacrifício da tua vida, ele é necessário para que você venha a olhar para dentro, tá? E olhar para dentro aqui significa que vocês vão passar por um julgamento, ou estão passando por um julgamento onde algo precisa ser equilibrado. Talvez vocês não estejam satisfeitos em alguma área da vida de vocês. E vocês estejam buscando muito sentido de alguma coisa. Muitas pessoas aqui têm uma questão de um passado que não foi muito bacana. Pode ter sido questões materiais ou não. Vou ver aqui. Tá, a força. Tem um passado aqui que vocês achavam que tinha estabilidade, mas não tinha. Pode ser em relação a uma figura masculina em relacionamentos. O lugar que vocês estão indo agora faz muito mais sentido. Mas talvez vocês estejam entediados para algumas pessoas que têm relação com o amor, tá? Porque tá sempre tudo muito duro. E aí vocês ficam sempre entre dois caminhos. Um passado
um passado de escassez emocional, escassez financeira, veja como escape para a vida de vocês. Para muitos é uma questão financeira aqui, para outros é uma questão de fluidez e prosperidade mesmo diante da vida. Vocês sempre ficam entre dois caminhos, e esses caminhos deixam vocês um pouco chateados. Tem muitos altos e baixos aqui, tem destino, tem karma para se cumprir, e dentro dessa perspectiva, esses altos e baixos eles acontecem, mas pode ser mais sacrificante no momento, mas tem algo aqui que é para vocês olharem para dentro. As leituras super complexas hoje, eu gosto assim. Veja o que seu sentimento te diz com relação a isso, tá? Você já tem um pressentimento, tipo assim, um insight sobre por que essas coisas estão acontecendo, tá? Para muitos é uma questão amorosa. Estamos falando aqui de amor. Tem um passado aqui de vocês que não foi curado. Para alguns tem a ver com paternidade e precisa curar. Para outros tem a ver com... Como eu estava falando, para uns é uma questão de paternidade, tipo, como é que era a relação com seu pai, seu avô, etc., com o masculino da família. Para outros é uma questão amorosa com relação mesmo a figuras masculinas. Vocês sempre estão voltando para o passado. Para alguma questão sutil, pode ser sutil, uma leve comparação, algo com presente e passado, ou tá sempre voltando a algo que foi vivido no passado com uma determinada pessoa, mas para outros tem uma questão aqui de paternidade e que precisa ser curada essa questão do masculino, tá? Então vejam isso. Quem quer fazer leitura particular para a gente desvendar isso, melhor. Aqui é um recado final, né, para todo mundo. Hoje eu vou postar o vídeo Palavras. Gosto dessa carta. Presta atenção no que as pessoas dizem de fato e não naquilo que gostaria que elas dissessem. O poder das palavras pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal. Então, presta atenção. Muitas pessoas querem te dizer uma coisa, mas a energia emanada é uma outra coisa. Então, hoje fiquem atentos às palavras, tá bom? Um beijo grande, uma ótima terça. Querendo fazer leitura particular, é só me chamar. Beijão!